Podcast Vozes e Vidas. Apresentação: Carmen Regina Eberli. Que satisfação estar com vocês nesse episódio do quadro Vozes e Vidas, que traz aqui pessoas com experiências que contribuem para uma sociedade, para um mundo, para um ambiente mais humanizado. E hoje, a nossa convidada é uma jovem batalhadora, cheia de virtudes, de talentos, muito competente no que faz. Já foi minha parceira de trabalho. Eu falo da Eliane Krieger. É uma satisfação tê-la aqui conosco. Eliane, fala para nós, quem é você? Bem, aproveitando já para falar sobre quem eu sou, eu quero parabenizar todas as mulheres, que nós estamos nesse mês de março, dia 8 foi Dia Internacional das Mulheres. Então, parabéns a todas as mulheres trabalhadoras aqui de Guabiruba. E, para falar sobre quem eu sou mulher, né? Além de mulher, sou psicóloga, sou psicoterapeuta, ou seja, eu faço terapia psicológica, sou psicóloga escolar, atuo na educação aqui da Guabiruba e também me considero uma pessoa questionadora, uma leitora de poesia, uma admiradora das miudezas da vida, e assim como Raul, eu me considero uma metamorfose ambulante. Olha só, quando eu falei que ela é cheia de virtudes, cheias de talento, tá aí, ó, né? E Eliane, conta pra nós, o que é que te encanta na psicologia, o que é que te fez entrar nessa área? Bem, a psicologia, eu tenho um caminho já antigo com ela, eu considero, porque desde pequena eu sempre fui muito estimulada na questão da leitura, eu sempre li muito. E quando a gente lê, a gente amplia nossos horizontes, e eu gostava muito de ler histórias e de refletir com essas histórias. E na psicologia eu encontrei uma outra maneira de me relacionar com histórias. Pelos livros eu leio histórias, pela psicologia eu ouço histórias e ajudo também a construir histórias junto com as pessoas. Foi isso que me encantou na psicologia. Olha só, e dá para perceber no teu olhar, na tua fala, o quanto isso te traz satisfação, quanto isso te realiza, tá? E Eliane, sabemos que a psicologia é uma ciência. Para definir o que é psicologia e as questões estudadas pela psicologia estão ligadas a que aspectos? Na ciência, a gente fala em objeto de estudo. Em relação à psicologia, ainda tem um grande debate em relação a isso e não se tem uma unanimidade, né? Mas, por exemplo, por quê? Porque tem várias vertentes diferentes da psicologia. Um analista do comportamento considera que o objeto é o comportamento. Um psicanalista vai considerar o inconsciente. De modo geral, a gente pode dizer que é o que se torna sujeito, é a subjetividade e tudo relacionado a isso. Então, o que te torna pessoa? Aspectos sociais, aspectos econômicos, aspectos emocionais, a tua experiência de vida, tudo isso em relação e que vai te construir enquanto pessoa. Então, é essa subjetividade. A subjetividade, e isso é amplo? Isso é bem amplo, né? Porque, como eu disse, são tanto aspectos individuais da história de vida de cada pessoa e como ela lida com isso, assim como também aspectos sociais, né? Por exemplo, cultura. A cultura influencia em quem que a gente vai se tornar. Em tudo isso, ainda por cima, em relação, em um processo, né? O tornar-se a vir quem se é e o ser quem se é todo dia. Então, isso é bem amplo. Sim, e nós temos relatos que a atividade médica surgiu há milhares de anos, né? E para nos situarmos em relação à psicologia, é uma ciência antiga ou são recentes os seus principais avanços? Em que contexto surgiu o interesse em estudar a mente? A psicologia surgiu com a filosofia, desde que existem pessoas, mais especificamente lá na Grécia Antiga com Aristóteles, né? Enquanto ciência, ela pode sim ser considerada uma ciência recente, foi no século XIX que ela surgiu enquanto ciência com Wundt. E aqui no Brasil a gente é ainda mais recente, conhecido como profissão regulamentada, que foi apenas em 1962.
Olha só, então, quero dizer assim que esse avanço, né, realmente essa amplitude da psicologia, então é recente, né? Isso, é recente. E Eliane, e nós percebemos hoje uma amplitude na atuação dos psicólogos, né? Em diversas áreas. Temos psicólogos nos hospitais, nas escolas, temos psicólogos nas empresas, nas clínicas. E essa procura deve-se a quê? Eu considero que algumas áreas já são tradicionais, né? A própria escola é mais tradicional. Aqui no Brasil, a psicologia veio com a educação, não veio sem ela. E hospitalar também tem algumas áreas que são mais recentes. Por exemplo, psicólogo na atenção primária à saúde, psicólogo em urgências e emergências, quando acontece algum desastre, para fazer esses primeiros socorros. O que eu considero que está mudando? É essa regulamentação da atuação do psicólogo nesses lugares. Por exemplo, na educação, foi só em 2019 que surgiu a lei regulamentando a atuação do profissional psicólogo na educação. Então, acredito que essa regulamentação, só que de certo modo a gente está vendo que a sociedade está passando por um processo em que de fato vê necessidade da atuação do psicólogo onde existem pessoas. Olha só, e ela já foi vista, a psicologia, né, com preconceito, né? Falando de uma forma mais vulgar, como coisa de gente doida, né? No teu olhar, tu percebes uma mudança nesse olhar em relação à psicologia? Eu considero 2 pontos. Certo. Primeiro, eu acho que existe uma mudança estrutural, existe uma mudança na sociedade de modo geral, né? Para isso, o que houve foi políticas públicas. Antes, gente doida ia para o hospício, não recebia tratamento, na verdade ficava isolada em um hospício. Desde 1970, isso mudou com as políticas públicas de saúde mental. Então, foi criado serviços para tornar a saúde mental mais acessível. E isso muda a cultura da população. O outro ponto que eu considero, que é, por exemplo, a minha vivência, e a minha vivência aqui em Guabiruba, que de certo modo é uma cidade um pouco mais conservadora de modo geral, eu vejo ainda que existe muito sim esse preconceito. As crianças às vezes ouvem algumas frases de alguns pais, de um tio que vem e falam comigo. Então, acredito que em parte seja um pouco relacionado a essa cultura. E outro, a gente pode refletir para pensar assim, quando que a gente busca psicologia? Né? Em que momento da vida que a gente busca a psicoterapia? Então, isso também influencia para essa cultura de gente doida. Eu aproveito essa tua fala e pergunto agora então, Eliane, e quais são os sinais, o alerta que indica que eu devo procurar a psicoterapia? Então, vamos falar o seguinte, para todos que estão ouvindo, acredito que seja alguns sinais interessantes para notar é quando a gente já se encontra num processo de adoecimento. Então, quando às vezes alguma coisa já paralisa a gente já não consegue dar conta de alguma coisa. Por exemplo, quando já a ansiedade deixa a gente em casa, não faz a gente sair de casa. Quando um estado depressivo já faz a gente não querer visitar algum amigo, algum parente. Isso já é um sinal que a terapia é fundamental. Só que a terapia também é para prevenção. A gente não precisa chegar nesse estado. A gente pode procurar justamente para prevenir. Assim como a gente todo ano tem um exame de rotina, você que quer se sentir acolhido, que quer se sentir escutado, com uma escuta empática por um profissional, já pode procurar a terapia, a psicoterapia. É para você que quer entender melhor os seus próprios sentimentos, para você que quer dar significado e ressignificar alguns momentos que você passou, para ampliar o autoconhecimento que tu tem de si mesmo, para desenvolver melhores relacionamentos mais saudáveis. A psicoterapia também é para isso. E também, Eliane, eu acho que tu has de concordar comigo de, junto com tudo isso, acompanhar boas leituras,
Hoje nós temos assim vários recursos, né, para a gente no dia a dia estar buscando isso, uma melhora, para a gente conseguir gerenciar melhor os nossos conflitos, a gente conseguir se encontrar mais, conseguir lidar mais com as nossas emoções e não fugir delas, né? O que é que tu dizes em relação a isso? Sim, eu acredito que a leitura, ela ajuda a gente a refletir sobre pontos que a gente não tinha pensado sobre isso antes, né? Ela nos auxilia bastante em relação a isso. Eu gosto principalmente de literatura, porque a literatura conta uma história, né? E às vezes a gente acha coisas parecidas com esse personagem, a gente se vê nesse personagem, e às vezes esse personagem faz alguma coisa que quem saiba a gente não tinha pensado antes, ou quem saiba a gente jamais faria isso. Isso contribui para a gente se conhecer também, né? E eu sou suspeita em falar, mas uma outra coisa que eu gosto bastante é a poesia. Eu acho que a poesia é uma coisa tão sensível que aponta coisas pra gente que a gente não costuma perceber no nosso dia a dia. A arte pode ser, então, uma aliada com a psicoterapia. Com certeza, tanto que às vezes tem uma vertente que é a arte-terapia, né? Sim, então tem. É fazer essa terapia a partir da arte, né? É conseguir facilitar essa expressão dos sentimentos, essa expressão das emoções e ressignificar essas emoções também. Que legal. E eu, inclusive, eu comprei um livro para mim num período que eu estava muito acelerada mesmo, né? E aí eu busquei a literatura e comprei esse livro aqui, As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera. E ele tem me ajudado bastante, trabalha com temáticas do dia a dia, em relação ao trabalho, ao amor, à espiritualidade, ao corpo, às emoções. E eu, quando precisando, eu vou lá e dou uma consultada. Mas além disso, como tu falou, né, tem muita literatura, é bom a gente ter referências na nossa vida, às vezes em quem a gente pode, não é seguir à risca, mas se espelhar, ter como exemplo. Isso. Eu gosto de recomendar um livro muito bom, até que fala em relação à psicologia, que é Talvez Você Deva Conversar com Alguém, que conta histórias de terapia, né? E ali o ouvinte já consegue perceber um pouquinho mais da importância de se buscar a terapia. Além disso, tem um outro livro também que é excelente, que é Comunicação Não Violenta, que fala sobre como a gente pode se comunicar melhor, mas sem ferir o outro, sem agredir o outro. E sem ferir a nós mesmos, né? Isso, apontar as nossas necessidades, mas de um jeito que o outro vai conseguir compreender também. Certo. E Eliane, agora nós vamos mudar um pouquinho o foco, né? Nós nos conhecemos na escola Carlos Maffesoli, né, Eliane? Onde eu atuei como orientadora pedagógica, e a nossa parceria aconteceu por meio do atendimento educacional especializado da Secretaria de Educação, que conta com uma equipe multidisciplinar, que atua nas escolas de Guabiruba, que tu fazes parte. E conta para nós como acontece a tua intervenção na escola, nos processos educativos dos alunos. Em relação à escola, eu me volto mais para os aspectos emocionais, comportamentais e de socialização, sobre como essa criança interage com os colegas dela. Pode ser algo mais individual, é algo que está acontecendo só mais com aquela criança, que é algo mais pontual, ou mais coletivo, voltado para turmas, né? Algo que está acontecendo numa turma. Então, assim, no individual eu faço acolhimento, converso com a criança, chamo os pais, faço orientação de pais. E em relação a turmas, eu faço oficinas com as turmas e tenho algumas formações com professores. Então, né, Eliane, o papel do psicólogo na educação não é fazer terapia. Não é fazer terapia. Na verdade, na educação, como é tão amplo, a terapia restringe a gente, porque ela é um horário específico e é só aquela criança. Então, a gente precisa pensar além disso. Por isso que não é só terapia, né? A terapia ela é necessária, mas ela é necessária num conjunto fora a escola, né? Para fazer esse trabalho em conjunto, mas fora a escola. Dentro da escola, a gente precisa ir além da terapia. E tu percebes, Eliane, ainda voltando para a questão da pandemia, né? Esse impacto emocional causado, ainda é possível perceber nas crianças, nas escolas? É possível, sim.
né? Para mim, o que mais aparece, o que mais chega é em relação a essa dificuldade de estar interagindo, de estar indo em lugares, de estar se socializando, né? As crianças ainda têm muita dificuldade em relação a isso. Tinham mais, algumas ainda permanecem, principalmente quando a criança não quer mais ir para a escola. E a pandemia acentuou isso, né? Em relação ao luto, aqui em Guabiruba, graças a Deus, nós não tivemos muitas perdas. Mas as poucas que aconteceram refletem e ainda afetam, sim, aquelas crianças, aqueles adolescentes que se sentiram atingidos por isso. Olha só, esse quadro que tu colocasse para nós é em relação a alunos e professores também? Isso também, né? Às vezes é algo, não só professores, né? Porque a educação também é feita com cuidadores, com serventes, com cozinheiras, né? E afeta esse quadro de modo mais geral e às vezes até como a gente se relaciona ali dentro da escola. Sim. Hoje já foi quase uma consulta aqui, né, Eliane? As tuas informações, os teus olhares, eu tenho certeza que acrescentaram muito para os nossos ouvintes que estão ouvindo, né? Então eu gostaria que tu deixasse agora, nesse momento, né, uma mensagem para as pessoas que estão aqui conosco. E eu aproveito e agradeço a tua disponibilidade, né? Agradeço as tuas palavras e todo o meu elogio e o meu reconhecimento pelo teu trabalho, que eu conheço porque eu já trabalhei contigo, tá? Então, o que é que tu podes dizer para os nossos ouvintes, Eliane? Bem, primeiro eu quero agradecer a todos que estão me ouvindo, que conseguiram também refletir um pouquinho sobre isso que eu estou falando. Quero te agradecer, Carmen, também, né, pela oportunidade de estar vindo aqui, de estar desafiando, né, me sentir bem instigada pelas perguntas. Eu acho que vai contribuir também para o meu crescimento e quero agradecer a tu que ofereceu essa oportunidade para mim. Quero agradecer a rádio pelo espaço, né, por esses minutos que eu consegui aqui vir e conseguir conversar. A própria Secretaria de Educação, que também entendeu os motivos para eu estar vindo aqui, né, ao secretário, ao Fred. E a mensagem que eu tenho eu quero deixar uma frase aqui de um teólogo, de um educador, que para mim foi fundamental para eu ter uma visão diferenciada da educação hoje, né? Um educador que reconhecido internacionalmente. Infelizmente aqui no Brasil houve algumas falácias que não foram muito justas para ele, mas em relação ao Paulo Freire, que ele tem uma visão de mundo que eu considero bem parecida com a minha, que contribui, que fala sobre a amorosidade, e o que ele diz é o seguinte: ninguém nasce feito, é experimentando-nos no mundo que nós nos fazemos. E a psicologia é sobre isso, essa constante transformação e constante processo de tornar quem a gente é. Olha só, e eu também fecho esse quadro com uma frase, um pensamento que a Eliane falou para mim numa das nossas conversas lá na Escola Mafezoli, que mais ou menos tem esse olhar. Ela falou para mim assim: olhe para si mesma, se fortaleça. Você está fazendo o que pode, no tempo que pode. Queridos ouvintes, muito obrigada pela participação de vocês nesse encontro de hoje. Eu deixo aqui o meu abraço afetuoso e até o próximo episódio. Este foi o podcast Vozes e Vidas, na apresentação de Carmen Regina Eberli.